Nós vamos meditar hoje em Mateus 4, dos versículos 1 a 11. Bom, gente, a palavra que veio ao meu coração de estar trazendo hoje para vocês é como vencer o deserto. Mas primeiramente, antes de dar essas dicas, né, que traz aqui na palavra de Deus, eu queria explicar para você o que é um deserto. Eu sei que vocês já estudaram sobre isso, mas os cristãos eles têm uma maneira de dizer como que é esse deserto, uma maneira espiritual, fazendo aí um paralelo, amém? Então eu escrevi aqui algumas coisas que vieram assim na minha cabeça. Coloquei o seguinte, que o deserto é um lugar muito difícil de se passar. É um lugar que durante o dia você tem muito sol, você não tem sombra, você não tem água, você não tem casas, pessoas. Você fica ali totalmente isolado do mundo. O deserto é bem assim. E à noite é aquele frio que, sabe, parece que meia, luva, touca, nada passa aquele frio. Então ele é um lugar muito difícil de você estar pela ausência do calor humano, né? E por causa dessa frieza à noite, no caso, e esse sol durante o dia. É difícil de encontrar água, é difícil de encontrar comida. Porque depende, para você achar uma comida no deserto, você depende de quase... É impossível. Porque não tem armazém, não tem supermercado, não tem nada. Então, se você pensa em passar pelo deserto, vá prevenido, porque lá você não vai encontrar. Então, com isso, nós chegamos à conclusão de que no deserto nós dependemos de milagres. E se você depende de milagres, você depende de Deus. E para você depender de Deus, você tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não vai alcançar o impossível no deserto. Então, vamos lá. Mateus 4. Jesus, ele passou pelo deserto. E ele nos deixou aí uma receita. Como passar pelo deserto e vencer as dificuldades que nós encontramos lá. Mateus 4, de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira mensagem desta palavra intensa é que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito. Se você não é conduzido pelo Espírito, você pode estar sendo conduzido para um lugar maravilhoso, onde haja sombra, onde haja comida, onde haja toda riqueza, toda provisão. Mas se você não for conduzido pelo Espírito, você não vai estar amparado por Deus. Jesus, ele foi conduzido, sim, para um lugar onde ele passou todas essas dificuldades que nós enumeramos aqui, e mais algumas, né, que com certeza eu não escrevi, porque somente passando 40 dias ali naquele lugar, para saber o que Jesus passou. E principalmente com a companhia que ele teve esses dias lá. Jesus, ele com certeza, ele sabia que ele ia passar por tudo isso, mas ele não desobedeceu. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E como filho de Deus, ele entendeu esse propósito do Senhor com a vida dele. Às vezes nós duvidamos que certas situações seja a vontade de Deus. A gente pensa que, não, Deus não me colocaria numa situação dessa. Mas quando você chega lá na frente,
Quando passa-se o tempo, depois que você passa a situação, você vai entender que era a vontade de Deus e que era o melhor para a sua vida. Isso já aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Que eu passo por uma determinada situação e eu falo assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas aí a melhor forma é deixar o tempo passar. Porque na própria palavra de Deus fala que há tempo para plantar e há tempo para colher. Está lá em Eclesiastes 3. Depois vocês podem conferir, uma palavra maravilhosa e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, amém? E continuando a palavra, no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Pensa, gente, passar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água. Mas é engraçado que a palavra fala que ele não teve fome durante os 40 dias. Depois, olha só, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Olha na sua versão e veja se está falando diferente. Na minha versão está falando que depois ele teve fome. Ou seja, o tempo que Jesus passou naquele deserto, ele foi sustentado pelo Senhor. Durante a dificuldade que você estiver passando, creia que Deus vai te sustentar. Ele vai suprir todas as suas necessidades, porque Ele é fiel para suprir as necessidades dos seus filhos. Lá em Mateus 6 também, você pode conferir depois, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e as demais lhe serão supridas, porque a graça de Deus ela é maravilhosa, ela não deixa faltar nada para nós. Gente, é muito difícil, né? Assim, no nosso meio, como homens, acreditar nessa provisão. Mas quando você começa a exercitar a fé, você começa a entender e a presenciar essas coisas na sua vida. É maravilhoso você ver a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas, quando nós temos fé, quando nós colocamos realmente as coisas na mão de Deus. E aqui diz, então, a segunda dica é essa: não duvide do que Deus vai fazer para te sustentar. Ele faz o impossível chegar às suas mãos. E no versículo 3 diz: E chegando-se a ele o tentador, disse... O diabo chegou a Jesus e disse a ele: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O diabo sabia do poder que Jesus tinha. E por isso ele começou a instigar Jesus para ele usar o poder que ele tinha. Então, a terceira dica que eu trago nesta noite, através dessa palavra, é que você tome cuidado com as propostas antes de aceitar. Antes de aceitar as propostas, mesmo que você possa fazer, mesmo que esteja no seu alcance, você pega essa proposta, cheque ela, analise, avalie antes de você aceitar. Porque talvez você pode cair. Mesmo você tendo todas as ferramentas, mesmo você tendo as provisões, nem sempre você vai usar tudo que você tem em favor de favorecer a si próprio, se o momento não for adequado. Se não for da vontade de Deus, não vá. Não vá. Amém? Vamos lá. O desespero e a ansiedade, às vezes ela nos faz, né, tomar decisões erradas. O diabo ele lançou a ideia. Bastava Jesus vacilar um segundo e ele deixaria cair por terra todo o plano de Deus. Porque Deus tinha esse plano. Isso já foi tudo planejado, já estava tudo certo que isso ia acontecer com Jesus.
E assim também as nossas vidas. Na palavra de Deus fala que mesmo antes de nós estarmos lá no ventre das nossas mães, a nossa história já estava ali moldada, já estava planejado tudo por Deus. Nem tudo que é lícito nos convém. Essa é a quarta dica que eu quero deixar nessa noite por esta palavra. E no versículo 4 diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? E o diabo continuou brincando com Jesus. Ele o transportou à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Tipo isso, né? Você tá 40 dias no deserto, com fome, com sede, e o cara te prometendo tudo. Oh, você tem poder, você tem os anjos que podem te carregar no colo, que pode te segurar e que você não vai cair, que você não vai tropeçar em lugar algum. Então vai, lança-te daqui de cima. Satanás experimentou o poder dele, o domínio que ele tinha na palavra para derrubar Jesus. Mas Jesus, ele conhecia a palavra e ele tinha discernimento de espírito. Ele sabia com quem que ele estava lidando. Ele sabia que aquelas propostas não viriam de Deus. Nós temos que entender que às vezes a verdade não é uma verdade. É uma mentira maquiada de verdade. Isso é a mentira. Quem mente, ela faz tudo para te convencer que é uma verdade. A mentira do engano mata. A verdade que dói traz vida. A mentira do engano mata. A verdade que dói traz vida. Jesus usou a palavra assim como Satanás estava usando. Mas Satanás usou a verdade para enganar. E Jesus usou para trazer vida. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus, né? Amém. Novamente o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhes a ele os reinos do mundo e a glória deles. Agora, eu acredito que Satanás deve ter falado assim: agora eu vou mostrar toda a glória para ele, vou mostrar o mundo e vou oferecer tudo isso para Jesus, e ele não vai ter como escapar dessa proposta. Muitas vezes as propostas são tão valiosas, elas parecem tão perfeitas, mas elas vêm para nos derrubar. Jesus não caiu na lábia de Satanás. E Satanás disse para ele: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos para servir Jesus. A sexta dica que eu deixo nesta noite: confesse o Senhor como o seu Salvador, como o teu Deus. Deixe que todo mundo saiba. Não se envergonhe de dizer que você adora a Deus, que você tem Ele como seu único e suficiente Salvador. Não temas, não se envergonhe, não se intimide. Declare a palavra na sua casa.
Declare a palavra por onde você for. A palavra de Deus diz: ide e pregai o evangelho por todo o mundo. O quanto do evangelho você tem lido? O quanto do evangelho você tem conhecido? Nós pregamos a palavra de várias formas. Não é só você falar a palavra. Falar é o mínimo. Nós temos que viver essa palavra. Tem muitos momentos que, passando pelo deserto, nós somos tentados. E por lá a gente cai. Porque, como eu disse no início, o deserto é um lugar difícil. É um lugar onde nós estamos frágeis. Mas também nós temos o apóstolo Paulo que diz que é na nossa fraqueza é que nós somos fortes. Mas quando nós buscamos a Deus. Eu espero de todo o meu coração que nós possamos confessar a Deus, que nós possamos confiar nele, ter fé, que qualquer deserto, qualquer que seja que você esteja passando, que talvez não seja só uma quarentena, ou tão somente uma quarentena, seja qual for, você vai conseguir passar. A verdade às vezes é dura demais. Como ficar num deserto por 40 dias. Mas Jesus, ele preferiu a verdade do deserto do que a mentira de Satanás, que mostrou para ele o poder, status e glória. A glória é para os fortes que temem a verdade. Essa foi a palavra que Deus me deu esta tarde. Gente, eu quero agradecer quem ficou até aqui e quem também vai assistir depois. Na próxima quinta-feira nós voltamos às 20 horas. Um abraço bem apertado. Que Deus abençoe você grandemente, abençoe a sua casa. Sintam-se abraçados. No nome de Jesus Cristo, fiquem com Deus. Um abraço. Um beijo para todo mundo. O Agostinho tá mandando um beijo para todo mundo. Um abraço.